Boa tarde. Dando sequência ao estudo do método de volumes finitos, nós chegamos ao tema acoplamento, pressão e velocidade. Então, uma vez bem entendido como é feita a discretização para os termos difusivos e termos advectivos, agora partimos para a tratativa da variável pressão. E aí, como é de conhecimento de vocês, quando nós temos as equações de Navier-Stokes e conservação de massa, nesse exemplo aqui, né, coordenadas cartesianas, bidimensional, nós não conseguimos separar a variável, as componentes de velocidade da pressão. Né? A gente não consegue fazer, isolar a variável pressão. Né? Então, por conta disso, os campos de velocidade e o campo de pressão precisam ser resolvidos aí de maneira iterativa por meio de métodos numéricos. Daí a questão de acoplamento, pressão, velocidade. Né? Diria que no curso aqui de CFD, no estudo de volumes finitos, são dois pontos aí que não podem passar em branco, né? Tratamento de termos advectivos e essa acoplamento, pressão, velocidade. Né? Então é importante uma atenção adicional com relação a esses dois temas. Bom, então em função justamente da não linearidade dos termos advectivos, a gente não consegue resolver aí os campos separadamente. Né? Um primeiro tratativo, um primeiro algoritmo que será apresentado, o simple, ele serve de base para todo o resto, então ele está um pouquinho mais detalhado aqui. Proposto aí para o Patanka, né, em 1972. O Patanka, lembrando que tem a literatura de 1980, no Numerical Methods, algo assim, que é uma das referências aí na área de volumes finitos. Muita coisa de lá para cá já se atualizou, mas não deixa de ser uma referência. Né? Então, o SIMPLE, que é um acrônimo, né, para Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations. Né? Então, um método semi-implícito aí para as equações com pressão. Né? Então, do nosso sisteminha linear discretizado, né? Sempre vai ter esse jeitão aqui, né? A APFP igual a AW mais FW, a E mais FE, mais um termo fonte. Lembrando que quando a gente viu lá o Quick, né? Um método aí de ordem quadrática para o tratamento dos termos advectivos, aparecia aqui mais um outro termo, FWW, FEE, né? Por conta aí da ordem, né? de interpolação aí. Então, de certa forma, podemos considerar, né, esse termo aqui como sendo todos os vizinhos de P. Né, que no linear só tem west e east, né, leste e oeste. No bidimensional vai aparecer norte e sul, e no 3D o top e o bottom. Né? Então, mais genericamente falando, a gente pode considerar todos esses termos como sendo os vizinhos, os neighbors, aqui com subscrito NB. Né? Adicionando aí o termo de pressão, então ficaria algo assim, né? Para cada volume, né, a variável φ avaliada, ela depende dos vizinhos do termo subtraído aqui do termo de pressão mais um termo fonte. Né? Podemos substituir esse termo fonte pela letra B aqui para simplificar a notação. Tá? Bom, aqui uma outra simplificação foi, né, a espessura do elemento, né, a gente cancelando aqui, temos a área da seção. Bom, pensando aí no modelo bidimensional, né, então teríamos aí como componente de velocidade, componente U e a componente V, né, que os índices I e J acompanham aí por ser um domínio bidimensional. Né? Igual a somatória dos vizinhos menos o termo de pressão mais um termo fonte. Então, equação 1
para a componente U e equação 2 para a componente V de velocidades. Como eu comentei superficialmente na aula introdutória, né, essa resolução iterativa ela sempre acaba começando, ou quase sempre, né, com o arbítrio do campo de pressão. Né? Então, com um valor arbitrado para o campo de pressão, né, utilizando-se as equações 1 e 2, nós calculamos os campos de velocidade. Então, U estrela e V estrela são os campos, é o campo de velocidades obtido a partir de um campo de pressão arbitrado P estrela. Então, com esses campos, né, a equação 1 e 2 acabam se tornando aqui a equação 3 e 4, que são aí referentes ao campo de pressão arbitrado. Se nós aqui está aí o pulo do gato do método, né? Se a gente subtrair 3 de 1 e 4 de 2, né? Ou seja, né? Os termos A, I e J, né, dos vizinhos, eles permanecem os mesmos, né? Ao fazermos essa subtração, né, daquilo que é o real menos daquilo que foi arbitrado, né, nós temos aqui um componente U e J', né, e o delta P'. Então, de certa forma, se a gente conseguir estimar esse valor de P', nós conseguiremos aí corrigir o arbítrio de pressão P estrela para chegarmos no campo correto aí de pressão. Né? Então isso é feito tanto para componente x aqui quanto para y, gerando aí as equações 5 e 6. Então esse é o raciocínio, né? Conseguirmos aí estimar uma correção da pressão aí chamado de P', né? Então P' é a correção de pressão sobre o arbítrio inicial, de tal sorte a termos aí o valor correto do campo de pressão. Ao realizarmos essa correção, nessa adição aqui, pode acontecer, né, dessa estimativa, dessa correção, ela ser muito instável, e aí, ao utilizarmos o passo cheio, que a gente fala, né, o 100% dessa correção, isso pode gerar uma certa instabilidade na resolução do problema e o algoritmo pode não convergir. Né? Então, às vezes, é necessário aí utilizar um coeficiente chamado de relaxação para que essa correção sobre a estimativa inicial seja um pouco mais amena, aí tendo um controle maior sobre a convergência, né, do algoritmo. Claro que se esse coeficiente ele é muito baixo, a correção vai ser, o efeito da correção vai ser pequeno e aí um maior número de iterações se faz necessário. Então agora a questão é, poxa, como vamos estimar, né, esse P'? Né? Então a característica do Simple com relação aos outros métodos é o seguinte: poxa, vamos considerar esse coeficiente dos vizinhos como sendo aproximadamente nulo, ou seja, estamos desconsiderando o que acontece nas redondezas, né? E ao fazer isso, as equações aqui 5 e 6 elas acabam se resumindo a isso daqui. Né? Então, o coeficiente AJ que está multiplicando, né, o U', ele passa dividindo, e temos aqui apenas o termo de pressão, o P', né, que o termo fonte já foi desconsiderado aqui. Bom, então temos uma relação entre velocidade e pressão, né, com base nessa aproximação, elemento a elemento, sem considerar aí os vizinhos. Né? Isso tanto para a direção x quanto para a direção y, gerando as equações 7 e 8. Com o auxílio da equação de conservação de massa, aqui, né, observamos que a componente U em I mais 1 menos a componente U em I. Né? Então,
o da frente menos o de trás, o sinal de menos é aquela história da direção, né, da normal da superfície, é o mesmo raciocínio aqui, né? E o balanço na direção y, né, igual a zero. Então, aqui, com o auxílio da conservação de massa, nós iremos estimar esse P' aqui, né? Então, como é que podemos fazer isso? Vamos substituir, né, o I mais 1 J, o IJ e também os V's aqui com essa relação 7 e 8 substituindo em 9, né? Então, não teremos mais velocidades aqui, né? Teremos apenas coeficientes em função da pressão. E ao fazer essa substituição e recombinando aqui, reorganizando a equação, nós teremos aí algo que depende aqui da pressão, né? A pressão no elemento e dos vizinhos, porque, né, aqui vai aparecer o I mais 1 e o J mais 1. Né? Bom, então essa seria a equação reorganizada. Aparece um termo fonte aqui, né, que nada mais é do que a própria equação de conservação de massa, utilizando aí as velocidades encontradas com o campo de pressão que foi arbitrado, ou seja, o estrela e V estrela, né? Ou seja, se o meu campo de pressão inicialmente arbitrado ele for correto, digamos assim, o estrela e V estrela serão os campos de velocidade fisicamente consistentes, né? E ao utilizarmos o estrela e V estrela aqui, esse termo fonte ele vai ser aí zero, né? Numericamente é sempre próximo aí de zero. Se o arbítrio inicial de pressão for um chute muito longe, né, então ao utilizarmos esses valores de velocidade aqui, teremos um resíduo de massa para mais ou para menos, né? E esse resíduo de massa vai ser um termômetro para falar o quão fora foi o chute inicialmente feito, né? Então, é justamente esse termo aqui que é utilizado, nessa equação para a correção do campo do arbítrio de pressão, né, para a estimativa do P'. Né? Então, aqui é gerado um sisteminha linear para a P', resolvemos ele e chegamos aí ao valor de correção de pressão. Então, voltamos ao passo inicial, corrigimos o primeiro valor que foi arbitrado de pressão e repetimos todo o processo. Né? Aqui de maneira bem sucinta, o que acontece, né? Temos arbítrio inicial de pressão, resolvemos na V-Stokes, obtendo uma estrela e V estrela referente ao arbítrio P estrela, né? Isso daqui vai gerar um certo resíduo de massa. Se esse resíduo for inferior a uma tolerância pré-estabelecida, né, nunca vai ser zero o resíduo. Numericamente a gente seta um valor que é admissível, né, porque também tem um custo computacional envolvido aí. Se esse resíduo for suficientemente pequeno para efeito da análise que estamos fazendo, né, então consideramos aí que o campo de velocidades obtido por meio do arbítrio feito, ele é correto, né? E passamos para o próximo passo aí do algoritmo principal. Se não, entra em ação aí a correção do arbítrio de pressão feita com base nesse resíduo de massa, né? Isso gera o sistema linear que acabamos de apresentar para a P' e é feito aí a correção do campo de pressão somando-se P'. Aqui, né, lembrando, é prática comum a gente adicionar um alfa aqui, tá? Como coeficiente de relaxação, né? Geralmente o passo cheio aí pode ser gerar algum tipo de instabilidade aí no algoritmo. Esse novo valor corrigido de pressão passa a ser o arbítrio inicial, gerando uma nova iteração no algoritmo, né? Então esse processo iterativo se repete até que o resíduo de massa ele seja menor do que uma tolerância pré-estabelecida, né?